Olá a todos, eu sou o Leandro e vamos começar agora mais uma aula de ciências. O assunto dessa aula é poluição das águas. Bom, todos nós sabemos muito bem a importância das águas, de um modo geral, na vida dos seres humanos, nas nossas vidas. E também entendemos a importância dela para todos os seres vivos que existem na Terra, para a diversidade de seres vivos. Então, quando nós alteramos uma água, um corpo d'água qualquer, que pode ser um rio, mar, oceano, um reservatório, um lago, nós estamos alterando todos os seres que dependem daquele equilíbrio, daquela água. E de que forma nós alteramos esse equilíbrio? Bom, por meio de alterações físicas, químicas e biológicas. Alterações físicas, como por exemplo, muitas indústrias lançam efluentes, que é a água descartada pela indústria, pela atividade industrial. Alguns efluentes com temperatura elevada. O aumento da temperatura do corpo d'água que vai receber esse efluente pode alterar, pode matar algumas espécies de peixes e outros animais aquáticos. No que se refere à poluição química, algumas substâncias também podem diminuir a diversidade de seres vivos daquele corpo d'água, como por exemplo agrotóxicos, muito comum de atividades agrícolas, metais pesados, substâncias derivadas do petróleo, como por exemplo a gasolina, a querosene, e também agentes biológicos podem poluir e contaminar as águas, principalmente de efluentes ricos em esgoto. Bom, para que possamos entender sobre as principais fontes, as principais causas de contaminação da água na Terra, é importante que entendamos aonde está a água no nosso planeta, ou seja, a distribuição da água na Terra. Esse gráfico explica muito bem esse assunto, esse tema. Nesse gráfico nós temos três colunas. Eu vou começar a explicar da esquerda para a direita. E do ponto que eu estiver falando, aparecerá uma seta vermelha indicando o assunto, como por exemplo essa. Então, nessa seta, a gente pode observar que na Terra, 96,5% da água é salgada, ou seja, se apresenta na forma principalmente de oceanos, mas também de mares e alguns lagos, como por exemplo o Mar Morto, que a gente pode observar no Oriente Médio. 3,5% da água do nosso planeta é água fresca, ou seja, água doce. É importante que entendamos que água doce não significa que nessa água foi acrescentado açúcar. Significa apenas que tem uma pequena concentração de sais com relação à água salgada. Agora, água fresca, que se refere a que tipo de água? Vamos para a coluna do meio. 68,7% da água fresca está presente na forma de gelo, em calotas polares e glaciares. 30,1% água subterrânea, lençóis freáticos. 0,3% água superficial. E 0,9% em outras formas, como por exemplo, umidade do ar, umidade do solo. Agora, água superficial, que é essa água que está em contato próximo com a gente. Vamos para a coluna da direita, a coluna azulada. 87,8% na forma de lagos, 10,1% na forma de pântanos e 2,1% na forma de rios. Bom, vamos falar um pouco agora sobre essa água salgada do nosso planeta. Como eu disse anteriormente, 96,5% da água da superfície da Terra é salgada. E ela se encontra presente principalmente na forma de oceanos, mas também na forma de mares e lagos. No que se refere aos lagos, em especial, nós temos amplamente conhecido, o Mar Morto. O Mar Morto presente no Oriente Médio, ele é chamado de Mar Morto pela grande concentração de sais que impossibilita, inviabiliza a existência de vidas. Peixes não suportam, crustáceos, moluscos, animais aquáticos do modo geral. Apenas uma pequena diversidade de bactérias suportam essa concentração de sais. E por que esse lago tem tanto sal assim? Bom, há cerca de 18 mil anos havia uma conexão, uma ligação entre o Mar Morto e o Mar Mediterrâneo. Essa conexão ela secou e ele se encontra isolado a partir disso. Ao longo desse tempo, desses 18 mil anos, tem ocorrido evaporações, onde a água vai embora, mas o sal não. Então, nesse caso, cada vez ele se encontra mais salino. Bom, agora, no que se refere à utilização de água salgada pelos seres humanos, beber água salgada é inviável. Filtrar a água salgada para o consumo é muito caro.
Então, para localidades, para países pobres, oferecer para a população ficaria muito caro isso. Utilizar ela, a água salgada, em processos industriais. Muitos processos industriais utilizam ao redor da água equipamentos de metal, aço carbono, aço inox. O sal ele corrói amplamente o aço carbono e o aço inox, então inviabiliza muitos processos industriais a utilização desse tipo d'água. Irrigação de cultivares agrícolas, de plantações. Muitos cultivares não suportam elevadas concentrações de sais, então também é inviável. A água doce, a água fresca, ela é muito mais adequada para esse tipo de atividade do que a água salgada. Bom, fala um pouco de água doce. De toda a água presente na superfície da Terra, como eu disse anteriormente, 3,5% é água doce, que ela pode ser encontrada em vários formatos, em diversos tipos. Na forma de lagos, na forma de reservatórios, de represas, na forma de rios. Nessa foto nós temos um trecho do rio Amazonas, que é o maior rio do mundo, na forma de água subterrânea, lençol freático, e principalmente, em maior quantidade, na forma de geleiras. Nós temos, segundo a ONU, Organização das Nações Unidas, a ONU tem 193 países membros. Se nós pegarmos toda a água do mundo e dividirmos por 193, cada país ficaria com cerca de 5% dessa água. No Brasil, só o Brasil tem 12,5% de toda a água doce do mundo. Então o Brasil é um país extremamente privilegiado no que se refere a essa fonte natural, a esse recurso natural. Uma grande parte da água doce do mundo se encontra na forma de geleiras, nas calotas polares, ou seja, quase 70%. E essas geleiras elas têm uma importância ambiental ecológica muito grande, para a diversidade na vida da Terra também muito grande, porque estamos vivendo uma situação de aquecimento global, onde essas geleiras podem estar derretendo, e isso pode levar ao aumento do volume dos mares e oceanos, alagamento de muitas regiões, mudança no clima de muitas regiões e certamente mortes de diversas espécies. Bom, como eu disse anteriormente, quase 70% da água doce do mundo se encontra nos glaciares, ou seja, na forma de gelo nas calotas polares. Em segundo lugar, nós temos a água subterrânea, com 30,1%. A água subterrânea, como o próprio nome diz, é essa água que se encontra abaixo do solo. A água se forma debaixo do solo a partir das chuvas que penetram na superfície do solo e se encontram abaixo do solo regiões entre rochas. Ali ela se acumula, se deposita. É uma água, de um modo geral, mais limpa, porque o próprio solo ele contribui para a filtração dessa água. Então, estações de tratamento de água que captam essa água para oferecer ao público geralmente encontram mais facilidade no seu tratamento. Não precisa passar por todas as etapas, geralmente apenas eles adicionam cloro e flúor para oferecer para a população. Debaixo do nosso país, também da Argentina, do Uruguai e Paraguai, nós temos talvez um dos aquíferos maiores e mais famosos do mundo, que é o Guarani. Bom, como eu já disse, a poluição das águas se refere a mudanças tanto físicas, químicas quanto biológicas. Eu vou apresentar na sequência algumas dessas mudanças, talvez as mais importantes no nosso país. Bom, o tipo de poluição física, talvez a mais comum, a mais grave, é a poluição térmica. A poluição térmica é quando algumas indústrias lançam no corpo d'água receptor, que pode ser um rio, mar, oceano, água quente, água aquecida. E esse corpo d'água, os seres que vivem nesse corpo d'água não toleram muito bem esse tipo de situação e podem até morrer, altera o equilíbrio desse ambiente. A poluição térmica ela é gerada porque muitos equipamentos de indústrias se aquecem pela sua atividade, ao executar a sua função. E existe um outro equipamento chamado trocador de calor, que a gente pode observar no canto superior direito nessa foto. O trocador de calor ele consiste na circulação de algum líquido, em especial a água, e essa água ela retira o calor desse equipamento. E ao descartar essa água diretamente no ambiente, pode promover essa situação de poluição. Na figura da esquerda, nós temos a usina de Angra, uma usina nuclear, onde é produzida energia elétrica a partir da radiação. E esse tipo de processo
tem que ser resfriado, consome muita água e libera para o ambiente muita água aquecida. Então é altamente poluente no que se refere à poluição térmica. Bom, um tipo de poluição química muito relevante, principalmente no nosso país, que é um país agrícola, onde a atividade agrícola é muito relevante, e na nossa região também, são os agrotóxicos. O Brasil talvez seja o país que mais consome agrotóxicos no mundo. E tem a parte positiva para o dono da grande fazenda, que ele tem uma redução na quantidade de pragas agrícolas e aumento na sua produtividade. Por outro lado, para a população consumidora, isso não é positivo, porque agrotóxicos estão relacionados com a incidência de várias doenças, principalmente formação de cânceres, aumento na depressão, suicídios. Bom, nessa figura nós observamos a forma na qual esses agrotóxicos presentes no meio ambiente, no solo, podem penetrar, contaminar tanto o lençol freático quanto um rio. Esses agrotóxicos são persistentes, ou seja, a degradação deles no solo, no ambiente, é demorado. Fungos e bactérias têm dificuldade em degradar esse tipo de composto. Então, por ocasião de chuvas, essa água com agrotóxico pode infiltrar e contaminar o lençol freático. Ou pode escorrer na superfície do solo e contaminar o lençol freático. E essa água pode ser utilizada, por exemplo, para dessedentação animal, matar a sede de animais, como por exemplo gado bovino e outros tipos de animais também. Pode ser utilizado na irrigação de cultivares agrícolas, contaminando-os. Ou pode ser utilizada no abastecimento público, onde as pessoas vão ingerir essa água e se contaminarem. Bom, o tipo de poluição química muito comum, infelizmente, no nosso país é a poluição proveniente dos lixões, que é a formação do chorume. O chorume se forma a partir do momento onde a matéria orgânica, ou seja, restos de alimentos, de seres vivos presentes no lixão, entra em decomposição por atividade bacteriana e pode contaminar o corpo d'água em duas situações. Na primeira situação, esse chorume penetra no solo e contamina o lençol freático, como a gente pode observar na figura. Na segunda situação, ele escorre pela superfície do solo, atingindo um corpo d'água, como um rio, um lago. Bom, poluição por efluentes. Primeiramente, o que vem a ser um efluente? Efluente é uma forma de liberação de resíduos por atividades industriais diluídos em água. Então, por meio de uma tubulação, onde essa água contaminada é lançada no ambiente. A legislação brasileira prevê a filtração desses efluentes, o tratamento desses efluentes, antes de serem lançados diretamente nos rios, nos mares, nos oceanos. No entanto, como já discutimos em aulas anteriores, nós temos o caso, por exemplo, do efluente público, que é o sistema de tratamento de esgoto. Metade dos municípios brasileiros não tem esse sistema. Nesse caso, são liberados efluentes riquíssimos em matéria orgânica e outros poluentes, e principalmente, de forma negativa, bactérias que podem provocar doenças nas pessoas que eventualmente entrem em contato com elas. Um outro tipo de efluente que eu já falei nessa aula, efluente rico em água quente, proveniente de várias indústrias que têm trocadores de calor. Existem atividades industriais que inevitavelmente vão poluir o ambiente, como por exemplo a indústria do petróleo. O ponto de extração de petróleo, como estamos vendo nessa figura à esquerda, é uma área contaminada. Esse petróleo vai sair dessa plataforma offshore que se encontra no mar e vai até uma refinaria. O trajeto que esse petróleo percorre será contaminado. Na figura à direita nós temos uma praia com resíduos de petróleo e pessoas andando nesse ambiente. Animais comprometidos, toda uma diversidade comprometida por causa desse tipo de vazamento. Bom, e quem são os maiores poluidores de água no mundo? Bom, é fácil entender. É só entender quais são os maiores consumidores de água no mundo. Somos nós, em casa, nas residências, o cidadão comum? A resposta é não. O cidadão comum ele gasta somente 8% da água consumida no mundo. As indústrias, por sua vez, consomem um percentual muito significativo, que corresponde a 22%. Agora, os campeões de consumo de água no mundo e de poluição desse recurso natural é a atividade agrícola, com 70% de consumo. Esses dados foram publicados pela ONU em 2019, que é a Organização das Nações Unidas. E no Brasil, quem é o maior consumidor de água?
também atividade agrícola, com 68% do consumo de toda a água produzida no país. Quem publicou esse dado foi a ANA, que é a Agência Nacional de Águas, isso foi em 2012. Bom, pessoal, esse é o conteúdo que eu queria ter transmitido, espero que tenham gostado e bons estudos a todos.